Áfia, viva o melhor da medicina. Então, caraca, parecia que você tinha 32. Eu tenho cara de menino. Eu tô com 3 filhos já. Tá? Gravando. Posso ir? Vai lá, sente lá pra poder não fazer o... Só tome cuidado com essa porta quando às vezes você fecha, ela faz um plaque. Ah, mas não tá saindo não, tá? Não? Tá tranquilo? Vambora. A pronúncia é Becker, Becker. né? Então vamos nessa. Ó, meu celular tá lá, tá? O meu áudio... Meu áudio tá ok? 1, 2, 3 e gravando. Fala, meu povo! Sejam bem-vindos para mais um episódio do CageCast, diretamente de São Paulo, aqui nos estúdios da Áfia, nosso novo parceiro. Hoje eu tenho um convidado muito especial, meu xará, Dr. Daniel Becker, pediatra. Com certeza, se ele morasse em Salvador, seria o pediatra dos meus filhos, porque eu me identifico muito com a visão de saúde, com a visão de mundo que ele tem, com as verdades que ele traz, o que ele acredita, né? Já acompanho o trabalho do Dr. Daniel já há algum tempo aqui na internet, já vi o TED que ele gravou, que inclusive se você ainda não viu, assista, muito legal, né? Para quem é pai, mãe, né? Avó, avô, ele vai mesmo ali, ele é muito cirúrgico e vai sempre no X da questão, né? Que é onde a gente precisa refletir, mudar. E aí, sempre foi um sonho para mim trazer ele para o programa. E aí, quando eu mandei a mensagem lá para ele, ele de imediato topou. Fiquei muito feliz mesmo. E estamos aqui agora, realizando esse sonho e trazendo para vocês muito conteúdo. A gente vai bater um papo aqui bem bacana, não só de um nutricionista como médico, mas de um pai, né? Você já é avô? Candidato a, não estamos evitando, mas até agora nada. Então, é isso. Você aí que é mamãe, você que é papai, vamos falar também com os papais. Queremos mais a presença dos papais, vamos falar sobre isso. Vovó, compartilha esse conteúdo com quem você gosta, com quem você ama, com quem você acha que precisa, né? Ao invés de ficar julgando, criticando, condenando, manda esse podcast aqui para que a pessoa assista e tire as próprias conclusões. Se for a hora dela de mudar e de querer mudar, você vai fazer um bom serviço. Se não for, paciência, né? Em algum outro momento vai chegar o momento dela, né? De aprender. Então, eu queria agradecer a você, doutor, por ter aceitado de vir aqui no podcast, né? Pela forma como você, né, se comunicou e fiquei mais fã ainda, né? Você é um cara muito disponível. Eu fiquei muito honrado. E temos aqui uma audiência grande de mulheres, sobretudo mulheres com filhos pequenos, né? Eu também tenho filho pequeno ainda, tenho filha de 6 anos, um adolescente. E aí eu vou querer aqui que o nosso papo seja em torno desse universo das crianças, mas também dos adolescentes, pré-adolescentes, porque eu também aqui vou aproveitar e tirar algumas dúvidas, né? Com certeza. Então é isso. Obrigado por ter aceitado. Vamos bater um papo bem legal aqui. Daniel, prazer estar aqui com você. A gente tem muita afinidade realmente de trabalho, as nossas linhas de pensamento são convergentes e estamos aí para conversar sobre infância, adolescência e famílias, né? Porque está tudo conectado. Legal. Eu gosto muito quando você traz a ideia da criança e a natureza. Isso é uma das coisas que eu vejo assim, bem forte em você e que é um grande diferencial. Eu vejo poucos profissionais falando, né, trazendo a dimensão do ambiente, né, da importância do ambiente, como o ambiente que as crianças vivem, né, como o ambiente que a gente vive, como tudo isso mudou e como isso afeta a saúde. Eu gosto dessa sua abordagem. E eu queria começar falando justamente sobre isso, né? Dentro de todos esses problemas que a gente vive hoje, né, e as dificuldades como pai, como mãe das crianças, o quanto que você acha de fato que o ambiente dentro de casa, o ambiente da escola contribui para o adoecimento ou para a saúde das crianças? Daniel, esse é um tema absolutamente fundamental. Eu tenho muito orgulho, na verdade, de ter sido pioneiro nisso. Eu sou uma pessoa que eu me considero um visionário, né?
em 2000. Mas é mesmo. Em 10 anos falou, você tem seu TED, né? Você falou em 10 anos, você ficou espantado, né? A gente estava conversando antes, ficou espantado com a idade do TED, que eu já falava Atemporal. nisso. Exatamente, eu acho que ele vai durar para sempre. Mas eu falava disso há muito tempo já. E, na verdade, eu tive na França, num campo de refugiados. Eu fui o primeiro brasileiro a trabalhar com Médicos Sem Fronteiras em 1988. Aqui já passou muito tempo, muita água já passou dessa ponte aqui. Que legal. Então, quanto mais velho, maior o currículo fica, né? Quando eu voltei para o Brasil, em 89, o SUS estava começando. E a gente aqui não, lá no Rio, a gente fez uma experiência. Eu comecei a trabalhar numa favela e a gente fez uma experiência com um médico de família que não existia naquela época. A gente tinha um posto de favela com um pediatra clínico e eu e um pessoal da UFRJ, a gente resolveu mudar essa proposta. Pesquisamos os modelos aí disponíveis, Inglaterra, Cuba, e vimos que o médico de família funcionava. Aí começamos a trabalhar nesse modelo e a Secretaria Municipal de Saúde olhou para aquilo, né, percebeu que estava acontecendo uma coisa nova, interessante, que os números eram bons. Acabamos implantando isso na Secretaria Municipal do Rio, começou ali o primeiro postinho de saúde da família, e junto com outros grupos que estavam trabalhando nesse modelo, fomos ao Ministério da Saúde fazer lobby. Na época o SUS não tinha modelo nenhum, né? Era um monte de hospitais atendiam só quem tinha carteira assinada, de repente ia atender todo mundo, era uma fila, era SPA, pronto atendimento, emergência lotada, aquilo que não tinha nenhuma resolutividade. A gente trouxe essa ideia do modelo de saúde da família, o Ministério analisou, pensou, comprou. Legal. Começaram ali, isso se espalhou pelo Brasil. Hoje em dia são 120 milhões ou Legal, mais eu de não sabia que você brasileiros. participou disso. Isso é o maior orgulho da minha carreira, Daniel. Que legal, legado. Né? Foi também uma coisa de olhar para o futuro e ver que precisava haver uma mudança e tentar encontrar essa mudança. Não tem plaquinha no meu nome, mas eu sei que eu estive lá. Que legal. E depois a gente começou a trabalhar em comunidade, mas não na unidade de saúde, para fora dela, e comecei a olhar também uma coisa chamada promoção da saúde, que é a ideia de que a saúde não vem de assistência médica e remédios. Saúde se produz com desenvolvimento, com acesso à educação, à recreação, à boa alimentação, ao estímulo ao desenvolvimento. É isso que promove a saúde. Tem Né? uma frase que eu acho fantástica, que eu não sei de quem que é: saúde se aprende, a educação é quem cura. Exatamente. Acho forte. Olha aí. Saúde se aprende, a educação é quem cura. Educação. E aí começamos a trabalhar esse modelo de desenvolvimento local, fortalecimento de líderes comunitários. Eu viajei o mundo inteiro com o apoio de uma fundação, disseminando esse modelo, fui em mais de 20 países. Enfim, e eu trabalhei muito em saúde pública, então, e na saúde pública eu vi a importância desses fatores mais amplos na determinação da saúde. Os fatores que chamam-se de determinantes sociais e ambientais da saúde. E aí, em 2012, 2013, por aí que eu comecei a trabalhar com comunicação em saúde, eu já pensava, em infância, né? Eu já pensava nesse tema. Eu estava olhando as crianças e vendo como elas estavam apartadas de tudo. Apartadas do contato com a família, com o contato verdadeiro com a família, apartadas, especialmente os mais pobres. O vínculo, né? mesmo, né? Ali. O vínculo precarizado, né? Pessoas trabalhando demais, chegando tarde em casa, cidades já naquela época, hein? Sim, isso aí já é muito antigo, né? E esse vínculo precarizado, a alimentação já começando a atender muito para o industrializado, né? Muito confinadas dentro de casa, escolas conteudistas também confinando crianças. E eu, olhando para a necessidade, a gente exatamente promover esse contato da criança com a natureza. Eu comecei a estudar esse tema e da importância do brincar também. Então, são duas conexões muito importantes para a infância. A reconexão com a natureza e a reconexão com o brincar. E elas estão ambas, obviamente, conectadas entre si, porque se a natureza é o território essencial da criança, do ser humano, mas em especial da criança, o brincar é a atividade essencial da criança também. A linguagem dela é como ela se compreende, como ela se conhece e é como ela se expressa no mundo e como ela compreende o mundo também, né? Então, são três elementos fundamentais que o brincar traz. O brincar, ele é a grande ferramenta de alívio da criança, né? O estresse tóxico que a criança sofre muitas vezes em casa, com violência, com o vínculo precário, com alimentação nociva, com confinamento, com excesso de...
tudo isso melhora com brincar. E o melhor lugar para brincar, obviamente, é a natureza, e a natureza do espaço público, que é onde a gente vive. Por isso a gente precisa de cidades amigas da criança. Então, comecei a falar disso muito cedo, e eu realmente vejo a questão da natureza como absolutamente crucial para a infância. E a gente não está falando de levar as crianças para ver as cataratas do Iguaçu, nem os Andes, e nem o pôr do sol no Tapajós da Amazônia. Claro que se puder, ótimo, né? Uhum. Mas, ou o pôr do sol na Itaparica. A Baía de Todos os Santos ali. Baía de Todos os Santos. É engraçado você falar isso, porque eu tô descobrindo isso agora, né? Assim, eu li um livro na pandemia que foi A Última Criança na Natureza, do Richard Louv. Excelente. Né? E aí quando ele traz aquilo ali de como resgatar as nossas crianças do transtorno de déficit de natureza, eu parei nesse termo déficit de natureza e falei, por que eu nunca pensei nisso? Que é de fato o que está acontecendo com a gente, né? Eu estava pesquisando, eu também fiz um TEDx, e aí eu estava pesquisando para falar sobre esse tema, eu vi que 90% do tempo nas cidades, as pessoas hoje em dia gastam em ambientes fechados. Como esse que a gente está aqui agora, uma luz artificial, um ar-condicionado, a gente não sabe se está chovendo, se está... Exatamente. Ou um elevador, ou um transporte público, e o quanto que isso cria uma desconexão, né? Entre a gente e o nosso corpo, e o sentir, e o mundo natural. O mundo orgânico, né? Não, você pega a vida de uma criança hoje, né? Ela acorda numa cama, num colchão recoberto de plástico, com a cabeça no travesseiro cheio de espuma, que é plástico, pega uma escova de dente de plástico, põe uma pasta de dente que tem elementos petroquímicos ali, ou substâncias químicas, escova o seu dente. Muitas vezes come uma porcaria industrializada, que é, entre aspas, cheio de plástico, açúcar, né? Cheio de açúcar. Vai para a escola num cubo de metal e plástico, chega na escola, fica emparedada, pegando em material também fórmica, em material plástico, volta para casa, fica confinada, pegando mais... Ela é capaz de passar o dia inteiro sem contato com uma árvore, com alguma coisa orgânica, né? Impressionante. Não pisa no chão, não pé descalço. Não, exatamente. As crianças hoje em dia na terra, pisa na areia, fica... fica com nojo da textura, né? Então não consegue ir na praia e tal. E é mais do que isso, na verdade. A gente está apartando as crianças de elementos essenciais que, na verdade, todos os fatores que definiram a evolução humana, Daniel. O que é o ser humano? O ser humano é resultado de milhões de anos, desde os hominídeos, os primeiros macaquinhos que se levantaram, que pegaram a postura mais ereta, começaram a cruzar, a opor o polegar, fazer isso aqui, né? Que antes era só isso aqui. Uhum. E começaram a desenvolver o cérebro, desde essa época se passaram mais ou menos 6 milhões de anos. Se a gente pegar esse período e colocar em 12 horas, o Homo sapiens, que é a nossa espécie, só surgiu com 11 horas e meia, faltando meia hora para o fim do período. O império, as primeiras aldeias, quer dizer, o início da urbanização, as primeiras aldeias, tá, surgiram com 8 mil anos, que dá 2 minutos antes do fim. A Revolução Industrial aconteceu 2 segundos antes do fim. A Revolução Industrial mudou completamente a nossa civilização e a nossa forma de viver. A gente começou a sentar mais, confinar mais, trabalhar sentado, comer coisas conservadas, né? Começamos a nos mover muito menos, começamos a dormir menos, nos expor menos à luz, e isso vai progredindo muito, e nos últimos 40, 50 anos, com o surgimento da tecnologia digital, do computador e agora das redes sociais, a gente zerou praticamente o movimento e o contato com o mundo natural. E cada vez mais transportados para dentro de uma telinha desse tamanho. Então, você está tirando das crianças elementos muito importantes para o desenvolvimento humano, como nós chegamos até aqui, que é o movimento. A gente andava para lá e para cá, procurando frutas e raízes, depois caçando. A interação social, a gente sempre interagiu socialmente. O ser humano é um ser social que só se desenvolve em relação com o outro. Talvez essa tenha sido a maior habilidade de a gente estar viva, que hoje é a cooperação, né? Nesse início era a cooperação, né? Era mais fácil caçar em grupo, né? Um ser até que era frágil, né? Em relação aos Neandertais que vieram antes, que eram mais robustos, né? E o Val Harari, já leu? Sim, ele lógico. fala exatamente isso, no Homo sapiens. Né? Muito legal. Então, o movimento, a interação social, a alimentação natural, a luz do dia,
né? O sono. O sono está em extinção também. As crianças acordam hoje para ficar vendo rede social e jogando e mandando mensagem de madrugada. E o brincar também está em extinção. O território do brincar, olha que interessante. Há 60, 70 anos, a criança chegava em casa, o Drauzio Varela conta essa história, ele chegava em casa, trocava de roupa, ia descalço para a rua jogar bola, lá no Brás, aqui no Brás. O território da criança foi encolhendo, encolhendo, encolhendo. A gente andava de bicicleta, ia para casa dos vizinhos, ia para casa da amiga, fofocar, jogar amarelinha na rua, jogar videogame com os amigos, até 10, 20 anos atrás ainda era assim. Hoje em dia, tudo online, você vai encolhendo o território da criança hoje não é nem um quarto dela, é essa pecinha de metal, né? Que está acontecendo. Então, o brincar vai se restringindo cada vez mais e vai se extinguindo, e a criatividade e o raciocínio também, porque criatividade e raciocínio depende, por exemplo, de tédio, né? Se uma criança pede o celular, mamãe, eu estou entediado, quero o celular, eu quero ligar a televisão. Não, vai brincar. Brincar de quê? Sabe, quando você olha, tá fazendo alguma coisa ali, né? Exatamente, tem que esperar. Tem que dar o tempo dela, né? Ela vai brincar. O circuito do brincar, ele é inserido no nosso DNA. Ninguém precisa ensinar uma criança a brincar. É intuitivo. Leão brinca, macaco brinca, as crianças, os filhotes brincam. É assim que eles aprendem a ser adultos. Todos os mamíferos brincam. Então, eu tenho 2 gatinhos agora lá pequenos. Eles ficam brincando o dia inteiro. Um se embalando com o outro, um corre, outro corre atrás, aí um se esconde, outro aparece. Isso é criança brincando. Né? Então, se a gente espera um pouquinho, ela vai brincar. Mas a gente não espera, a gente acaba dando celular, ligando a televisão, porque a gente não quer se aborrecer, não sei o quê. E aí o que acontece? A criança, em vez de inventar uma brincadeira, em vez de criar algo na cabeça dela, uma fantasia, imaginar, sonhar, inventar um brinquedo a partir de uma colher de pau, um lençol, que ela vai virar uma barraca, e a colher de pau vai virar um remo do barco, a gente cala o cérebro dela, o raciocínio vai embora, fica lá hipnotizada com conteúdo péssimo, né, em geral, que o algoritmo faz questão de mandar, e aí... Então, na verdade, nós estamos vivendo um experimento social a nível global, maciço, porque todas as crianças, 97% das crianças estão passando horas demais no celular, e a gente não sabe o que vai resultar disso, porque elas não têm mais os fatores que determinaram a evolução humana. É isso que eu ia perguntar aqui agora. Quais são as consequências disso, assim, no momento onde o cérebro está, aquela neuroplasticidade desenvolvendo, e é uma fase que não há nenhuma outra fase na vida humana que vá ter aquela quantidade de informação captada e desenvolvimento. O que isso causa? Assim? Isso atrofia, isso predispõe a problema de saúde mental? O que não sabe se consertar ainda, mas já tipo... Muitos sinais. Sinais, né? Quais são os sinais que muitos você sinais. Tem muitos aponta, estudos assim, mostrando que a infância está vivendo uma crise sem precedentes, né? A gente tem que reforçar a ideia, lembrar que o problema não são as telas certamente são uma parte, talvez a maior parte do problema que a infância vive hoje. Mas tem todas as outras coisas que a gente já começou a falar aqui, né? O vínculo precário, o confinamento, comida ruim, o nosso país mesmo, que é um país que tem muita violência contra a criança, violência contra a mãe, né? Então, são fatores que trazem muita opressão e muito estresse tóxico para a infância, né? Mas os resultados disso tudo, e especialmente das telas que vieram a agravar esse problema, todos os problemas, especialmente desse excesso de permanência que veio com as redes sociais, com vídeos curtos, que são viciantes, né? São viciantes mesmo, né? Isso aí, quanto a isso não tem mais dúvida, é tão viciante quanto uma droga. Quanto a isso é definitivo, não para todos, mas a tendência de permanecer tempo excessivo é universal. Porque as empresas trabalham para isso, né? Elas ganham mais dinheiro quanto mais você permanece ali. Então elas vão fazer o máximo para que você não desgrude da rede social. A gente vive que a moeda hoje é a atenção das pessoas, né? A chamada economia da atenção, né? Você vê, eu estava refletindo um dia desse, nem os outdoors estão conseguindo sobreviver, porque até quem está dirigindo está olhando para o celular. Então as pessoas estão aqui no celular, o outdoor que estava ali, que você ficava indo. Antigamente eu lembro que quando eu era guri,
Eu adorava ele aprendendo a ler e ficar lendo. Passava o outdoor, ficava, o boneco de... Aí passava, né? Tinha isso. Hoje em dia não, é todo mundo aqui. Eu comecei a... Seu conteúdo me faz refletir muito nisso. Às vezes eu vejo uma coisa assim, aí eu paro, penso, aí eu falo, deixa eu ver se é isso mesmo. Aí começo a observar, né? Quando eu vou para algum restaurante, alguma coisa, É aí impressionante. você vê assim É porque eu não tenho muito essa possibilidade de sair para jantar com família e tal, por causa né, o lance de Ivete e tal, que é muito famosa, e aí a gente acaba ficando muito em casa. Mas isso quando é eu uma vou... opressão, né? Você sair na rua... Mas fora a gente faz, né? Enfim, é o preço, né? Ser famoso, da minha mulher ser famosa e tal, mas a gente lidar bem com isso porque a gente vai para fora e tal, e equilibra. Mas aí, quando eu saio, eu fico nessa de ficar ali como se fosse um cientista maluco que está vendo, né? Eu vou muito pouco no shopping, quando eu vou na praça de alimentação, eu fico incomodado com o barulho e fico observando assim que as pessoas estão lotadas, mas numa mesa, cada um no celular, né? Cada um, às vezes até um casal, estão ali comendo e não trocam ideia. Aí como eu foco muito nessa parte da nutrição, da importância da gente comer e conversar. Sou de uma época de esperar meu pai chegar em casa para almoçar, né? Sim. Todo mundo só almoçar quando todo mundo estava em casa. Então, assim, isso é devastador não só para a parte da alimentação, como o sentir, a consciência de tô cheio, não tô, agora é hora de parar, não, né? As pessoas estão mastigando ali seus problemas e sempre ali se distraindo, né, numa tela, com essa necessidade de... E eu, às vezes, sou cutucado para isso. Às vezes eu estou aqui, por exemplo, fila de... fui no dentista com meu filho. Aí eu tive que esperar um tempo. Aí eu tinha um monte de revista. Antigamente era o que a gente fazia, né? Pegar uma revista, eu olhei para a revista, aí o celular nem vibrou. Nem vibrou, né? Aí eu peguei o celular, abri o WhatsApp, aí fui ver lá as demandas, né? Tinha que fazer um Pix, que eu tinha esquecido, tinha que fazer o quê? Coisa de obra. Aí eu, quando eu me dei conta, já tinha passado o tempo E eu não estava presente ali, né? Aí a dentista chamou, Daniel, vem cá, quero falar com você. Então, assim, é difícil. Acho que você em algum momento também se pega nisso. É difícil a gente ficar 100% do tempo consciente, né? Então, o que eu tenho feito agora? O mundo trabalha para a inconsciência, para a distração. Nossos cérebros estão sendo treinados para ficarem distraídos. E a criança muito mais. Isso que você falou em relação à alimentação é fundamental, né, Daniel? A presença no momento da refeição, a gente aprende desde cedo. E a refeição em família é uma das melhores formas de fazer isso. Momento sagrado, né? Exatamente. É um momento sagrado, por um lado. Na sua cultura, então, deve ser bem forte isso, né? Que é mais sim, tradicional. Sim, e na tradição humana em geral, né? A tradição humana é a conversa em volta da mesa, em volta da comida. Em volta da fogueira, né? Era em volta da fogueira, né? Comendo lá os restinhos que o leão deixou. Né? Né? Nós somos a única espécie que é cozinheira, né? Exatamente. Isso, tem um livro Pegando Fogo, Tocando Fogo, que é fantástico. Ele fala de onde que veio essa coisa da comensalidade da gente comer junto, né? Que era assim, fogo. todo mundo o dia inteiro, as mulheres coletando e cuidando das crianças, os caras caçando, chegava de noite, se fazia comida e ali em volta da fogueira e em volta da comida tinha a partilha, tinha as histórias, tinha a hierarquia, tinha o respeito, e a gente construiu isso socialmente, né? Aí agora não, cada um come o que quiser, cada um micro-ondas, né? Meu filho adolescente, Separadamente. Se eu deixar meu filho, ele pega, bota no micro-ondas e quer ir pro quarto, se trancar, senta aqui, vamos comer junto aqui. Às vezes eu até já comi, ou ele chegou mais tarde, eu vou assistir você comendo aqui, vamos conversar. É uma luta, mas vale a pena, né? Super, é uma batalha absolutamente crucial para as crianças e para os adolescentes também. Em Harvard, tem um projeto chamado Harvard Dinner Table, que estuda Não conhecia, não. os benefícios, depois dá uma olhada, da refeição em família, que se estendem a vida inteira. Pessoas que têm refeição em família 3 a 4 vezes por semana, uma refeição, não precisa ser todas. Lá em casa é o jantar, geralmente, e o café da manhã com as crianças. Tem gente que é o café e tal. Crianças que têm uma refeição com a família 3 a 4 vezes por semana, têm benefícios o resto da vida. Tem menos envolvimento com droga, tem melhor empregabilidade, tem mais
chance de criar uma família bacana também. É impressionante. Os resultados os benefícios são fantásticos. É óbvio, né? Porque é na mesa que você aprofunda o contato, que você ouve as histórias dos seus pais, que você aprende a viver, né? Você vê o que seu pai está comendo, né? Como é que você não é pequeno, que é o exemplo. Você vê o que seu pai está comendo, né? Não é o que a TV está dizendo para você comer, né? Exatamente. E quando você está comendo em companhia de outro sem olhar para uma tela, você está presente naquele momento, você está sentindo o gosto, está conversando sobre a comida, está bom, está ruim, está amargo, está azedo, está salgado, está doce, né? Estou sentindo o sabor, estou sentindo o alimento, né? Coisas que são tão importantes para a nossa educação alimentar, né? Para a nossa nutrição, nosso cuidado nutricional, que você conhece tão bem. Onde é que a gente estava mesmo? Não, tá muito massa. Eu tô com várias perguntas aqui. Eu queria falar sobre... você pegou aí uma transição, né? Você tem quantos anos de consultório já? Já há 40 anos. Né? Então, você pegou uma transição. Você chegou a pegar criança desnutrida? Muita. Não no consultório, né? Uhum. Nos seus eu trabalhos. Trabalhei muitos anos na universidade. E agora isso é... Se você quiser procurar, você vai achar em alguns lugares muito pobres, né? Que existem no nosso país, óbvio. Nordeste, sobretudo. Mas cada vez mais difícil, né? A obesidade aí vai ser a maior demanda do consultório. Sem dúvida nenhuma. Chega muito para você? Da pediatria. Mas a gente tem um fenômeno curioso. A gente tem um fenômeno da obesidade com desnutrição. Que você conhece bem. As calorias vazias, né? Exatamente. A gente tem criança. Eu estava lendo uma reportagem da Piauí, chama Má Alimentação à Brasileira. Você depois procura também, muito boa. É uma série da Piauí. E aí eles contam lá uma história de uma cidadezinha no interior do Maranhão, onde uma criança vai à vendinha, que é ao lado da sua casa, que é o que tem, né? Uma merceariazinha, né? E ela vai com 50 centavos. A banana custa 70 centavos a unidade. Mas o saquinho de um salgadinho, tipo torcida, né? Bem pequenininho, bem ruinzinho, mas muito encantador por sabor, que ele é hiper palatável, né? Farinha, corante, sal e açúcar, talvez. E outros aditivos, às vezes, também, né? Corantes. Um glutamato monossódico. E aí é óbvio que ele vai preferir, porque aquilo vai encher ele mais, ele vai ficar mais satisfeito, mais feliz, com aquele paladar intenso, que acaba viciando ele também. Aliás, tem muitos paralelos entre tela e ultraprocessados, depois a gente pode falar sobre isso. E aí ele fica desnutrido, porque ele não está comendo nenhum nutriente, na verdade, aquilo ali é nutriente vazio, caloria vazia, muito sal, açúcar, uma gordura nociva e os aditivos. Óleo de palma, né? Que é a gordura mais usada hoje em dia. Que tem total relação com a destruição também ambiental, né? Porque se destroem florestas lá. Eu estava vendo a Indonésia agora. A Indonésia está se acabando para poder plantar acabando a biodiversidade assim, naquele palmeira, país, né? assim, Que de é uma o forma dendê. absurda. E aí essa criança fica desnutrida e obesa, né? Então nós estamos vendo esse fenômeno no Brasil inteiro. Está com 33% mais ou menos de população obesa, né? Juntando com o sobrepeso dá 60%, quer dizer, a maior parte da população brasileira. Quantos por cento? O total entre sobrepeso e obesidade está na faixa de 60%. As crianças já estão com uma média... Para isso no público infantil? Não, acho que é geral isso. Tem que checar isso, mas 33% de sobrepeso e 27% de obesidade, uma coisa assim. Está perto dos 60%. Acho que nos Estados Unidos é o dobro, né? Estados Unidos é mais. Os Estados Unidos é o primeiro lugar. México vem logo atrás também. Mas o Brasil está encostadinho ali. E você que pesquisa e, enfim, viaja ao mundo, você acha que isso é geral? Ou, por exemplo, na Europa... África eu não vou falar porque lá as pessoas passam fome, né? As crianças, é muita privação. E você esteve lá, né? Você esteve lá, depois você pode falar sobre isso. Mas na Europa, por exemplo, como é que... É muito diferente daqui do Brasil, daqui do Ocidente, vamos dizer assim? Daniel, os países onde o consumo de ultraprocessados é maior, vai ter mais obesidade. Essa é a grande chave que a gente só percebeu há muito pouco tempo atrás. A gente começou a trabalhar muito, alguns anos atrás era light, low carb, né, era diet, tirando
a gordura dos alimentos, depois tirando o açúcar. Quanto mais ultraprocessado você consumir, mais você vai adoecer, mais você vai engordar. Porque eles têm essa característica de hiperpalatabilidade e são calorias vazias. Especialmente os piores são os refrigerantes e os docinhos, né? Os biscoitos recheados, essas coisas. Um país como os Estados Unidos, onde a maior parte da alimentação é a base de ultraprocessados, onde as pessoas trabalham muito, cozinham praticamente nada, né? Tudo é congelado, tudo é pronto, não sei o quê. Quando você vê uma casta de pessoas mais ricas que vai no Whole Foods, né? Aquele paraíso, eu posso ficar 2 horas ali, vontade de comer tudo, né? Maravilhoso. Tudo fresco, né? Não, uma coisa assim deliciosa. E até aquelas comidas que eles já têm prontas são incríveis, né? Do Ali mundo você tem uma inteiro. casta de gente que se alimenta muito bem, está saudável e tal. Quando você vai para uma população de classe média baixa, né, são todos tendendo à obesidade. Né? Você vai na Disney, por exemplo, você vê aqueles corpos gigantes, né? Impressionantes. Já está quase engarrafando de carrinho. E aqueles carrinhos, né? E o que é mais doido é que aqueles carrinhos ali não são pessoas que são, que são deficientes, né? São pessoas que não... Ou que não conseguem suportar o peso, ou que, enfim, o joelho já foi embora já, né? E você tem isso também em camadas pobres, em países como o nosso. Alguns anos atrás, eu me lembro assim dessa cena, a gente ia na praia, no Rio, em Ipanema, a gente tinha um ponto de amigos na Joana Angélica. Um dia alguém combinou alguma coisa no Arpoador, que ia ter um show, não sei o quê. Aí eu fui para o Arpoador de manhã, cara. Arpoador é um lugar onde chegam os ônibus do subúrbio, né? Era tão nítido a diferença de peso ali, mas era uma coisa absurda. Lá na Joana Angélica, aquele pessoal mais rico, não sei o quê, classe média, média alta, classe alta, todo mundo com seus corpinhos bonitinhos, as meninas lindas, os meninos lindos. Você ia para o Arpoador, uma prevalência, uma população mais negra, mais pobre e muito mais obesa. Muito mais, assim. Era uma diferença muito gritante. Eu fiquei impressionado com aquela percepção. É porque eu acho que o que você traz aí faz total sentido, porque antigamente, muito antigamente, a obesidade era a doença de rico. E aí, como os alimentos não, né? Os produtos ultraprocessados são muito baratos, mais acessíveis, né? E de vida de prateleira longa, não estragam, eles chegam onde outras coisas mais saudáveis, perecíveis, não chegam. E aí, o pessoal a população está deixando de comer arroz e feijão para comer macarrão instantâneo, comer pão, sanduíche, bolinho, biscoitos recheados, né? O que mais me irrita é o macarrão instantâneo, cara, porque o macarrão cabelinho de anjo é mais barato, né? No peso ele é mais barato, mais saudável, né? Tem o mesmo tempo de preparo, mas a pessoa compra aquela porcaria frita, cheia de molho ruim. E agora tem as refeições doces, tem aquilo ali doce agora. Eu estava vendo eu sigo a turma e eu conheço o grande professor Carlos Monteiro, né, da USP. Ele até convidei ele. O criador da categoria de ultraprocessados. Isso eu achei fantástico, eu sou fãzão dele. Eu até convidei ele para participar aqui, a agenda dele não bateu, mas numa próxima ele vai, com certeza. Ele foi o cara que eu admiro ele, porque enquanto a classe médica e nutricionista estava ali discutindo, e até hoje discute no mundo, né? O que é melhor? É low carb, é cortar carboidrato. O que é melhor? É low fat, né? Teve aquela época daquelas dietas Atkins, né? Que fez o maior sucesso, dietas low fat, enfim, várias outras. E aí, para a indústria sempre foi uma maravilha, porque ela sempre atendeu à vontade de ambos os extremos. Então, você é low fat? Manda fazer aí produtos low fat. Aí tira a gordura e entope de carboidrato. E aí chega no produto, ele atende, agora esse aqui é saudável, tira o colesterol, tira a gordura. Você é o que? Low carb? Então, tem um monte de produtos vamos tirar o carboidrato todo, vamos fazer assim, assim, assado. E aí o Carlos Monteiro chegou assim, vocês estão discutindo aí, né? Se é preto, se é branco. O problema não é isso aí, não. O problema é o grau de processamento.
Aí os caras, como é que muda? Como é que não processa? Aí quebrou as pernas dos caras, porque aí o cara teria que vender, teria que ser o biscoito o bolinho de banana, que é aromatizado artificial de banana, corante de amarelo, tartrazina, açúcar, ele teria que botar banana no bolo, né? E de preferência uma banquinha ali, feito na hora, né? E aí, como é que faz? Impossível, não dá. E aí, eu vejo que ele foi num ponto que... E ele é muito combatido, é um lobby contra ele, contra essas ideias impressionantes. Eu imagino. Mas ele já deixou esse legado, já plantou na minha cabeça e eu estou aqui, ó, torcendo para que você compartilhe esse conhecimento, que você entenda que a nutrição, tem muita gente querendo complicar a nutrição, né? Querendo trazer, óbvio, a nutrição, a ciência ainda é muito jovem, desenvolveu muito, mas tem muita gente ainda, né, complicando e, como a gente está falando aqui para uma população grande, né, para uma grande massa, a gente resume em descasque mais e desembale menos. Né? Eu acho que essa se tivesse que dar uma recomendação, essa aí é que ajudaria mais pessoas. Cozinhe, né? mais em casa, né? Eu gosto dessas outras frases do Michael Pollan também. Não coma nada cujos ingredientes tenham mais de 5 sílabas. Né? Tricloreto de metilo, que você não reconheça, ou que sua avó não consiga reconhecer como comida. As avós hoje, tem que botar agora bisavó. Porque a minha avó já saberia, a tua avó, a minha não, a tua avó já saberia o que é um Cheetos, que é aquelas porcarias que parecem isopor. Ela sabe que aquilo é feito para ser comido, não é, né? Um produto químico, na verdade. Mas a tua bisavó provavelmente não saberia. Você quer ver uma coisa engraçada, doutor, que eu estava percebendo, e eu vi isso num podcast, que eu não lembro qual foi o podcast, se eu lembrar que eu falo, e eu cheguei a confirmar isso com a minha avó. A minha bisavó, ela faleceu com 106 anos. Ela veio da Síria, fugida por causa da guerra, e ficou aqui a vida inteira, né? Casou, teve filho. Minha avó falou que quando ela estava bem velhinha, antes de morrer, uma das coisas que era mais valiosa para ela e que era uma coisa assim que foi até disputada entre as mulheres da família, era o livro de receitas. Olha só que coisa. Era um livro de receitas, como se fosse uma caixa de joias. Sim. Ali, e não é mais nada que árabe, veio de lá, né? A cultura, eu cresci comendo charutinho, hummus, tahine, né? Todos aqueles doces. E aí, eu lembro que essa tia-avó minha avó cozinha muito bem, mas eu tinha uma tia-avó minha que pegou esse livro. Ela fazia a mesma receita que minha bisavó. Isso é um patrimônio familiar, é um patrimônio cultural dos países, das tradições, das culturas. Mas isso acabou, não existe mais isso, né? Quem tenta resgatar isso um pouquinho é Rita Lobo, esse pessoal, né? Sim. A indústria pegou e... Você quer ver uma coisa? Eu descobri um dia desse tem um tempo já, sabe que a Bahia tem uma cultura muito forte, né? E muito... Nossa, muito afro também, né? Sim, total. Tem aquela que a gente chama da comida de senzala, tem o dendê, né? O vatapá, o caruru, o acarajé, enfim, e várias outros quitutes, coisas maravilhosas. Eu descobri um dia desse, e aí eu sempre quis fazer as receitas originais que eu cheguei a pegar. Uhum. Porque a cozeira que trabalhou lá em casa um tempo, ela foi ensinada a cozinhar por uma mãe de santo. Então ela foi na origem. Uhum. Meu irmão, se um dia for lá em casa, se estiver lá para Salvador, você vai comer uma comida baiana, um vatapá, um caruru, tudo que tem ali, que você vai falar assim, Daniel, que zorra é essa? É uma mistura de sabor, não tem ninguém que não goste. É maravilhoso. E aí... Aceito o convite. É sério. Eu sei que você, de vez em quando, tem algum palestra, algum congresso. Uhum. Toda vez que alguém vai lá, eu faço. E aí tem ainda tem lá uma feira que é chamada Feira de Água de Meninos, que se você for lá, você vai entender o que era a Bahia há 50 anos atrás. E esses ingredientes todos estão lá. Vem de lá, que vem do Recôncavo Baiano. A Bahia ainda resiste muito a essas mudanças,
sabe? Não, tem uma tradição africana lá maravilhosa, Por acho que exemplo, é onde ela é mais forte no Brasil. É a cidade que tem mais negros fora da África, né? Tem um orgulho, E a nossa tem cultura... um esforço de manter essa tradição. Muito graças a Deus, as baianas de acarajé são um patrimônio, né? Não pode, exatamente. não pode, tem que Patrimônio ser aquela cultural. roupa, aquela, né? Enfim, graças a Deus, é como o slow food lá, né? Na Itália. Eu sou, aqui entre nós, aqui usando uma palavra, eu sou da punheta, né? Eu adoro aquele bolinho de estudante. É o bolinho de estudante. Punheta é o nome que bolinho de estudante tem, tá, gente? Dá Isso licença. mesmo, isso mesmo. Eu amo aquilo. Tem uma Tapioca, baiana leite que de faz no coco, Rio. açúcar e canela. Tem uma baiana que faz isso no Rio, eu vou lá na Barba comprar, uma coisa de doido. É muito bom. Adoro aquilo. Enfim, e aí, voltando aqui, aí eu falei da comida baiana, que ela foi feita... Qual foi Você está falando da tradição da Feira da Água dos Meninos. Foi. Sim, mas eu estava falando disso, mas eu estava falando o que antes, para eu chegar nisso? Você faz em casa, tradição que os sabores são característicos muito intensos. Sim. Isso, exatamente. Boa. Valeu, produção. Aí tem um livro que a filha de Jorge Amado escreveu, que é, para mim, um dos melhores livros de receita da culinária baiana, que é a culinária baiana da época de Jorge Amado, que ele trazia nos livros. Que legal, cara. Capitã de Areia e tal. Ele trazia muito a cultura, né? Ele trazia o nome das comidas e o nome dos personagens, dos lugares. O livro todo de receita não tem leite condensado, não tem nem leite de vaca, porque é de uma época que o leite era leite de coco e de que o limão era biribiri. Biribiri. Você sabe aquela frutinha verde? É uma frutinha verde que é ácida, que o limão veio com o português. Veio com o europeu, né? Então, assim, roots e as comidas, mingau, tem um mingau de tapioca, tem um mingau de milho, tem... Rapaz, se você for lá, você vai ficar... Essas tossidinhas a edição dá um jeito, né? Hã? Essas tossidas a edição dá um jeito. A gente volta. Vou voltar aqui, 1, 2, 3 e marca aí, viu? Então, assim, é aquela culinária raiz que você... Aí eu fico vendo como é que era naquele tempo, né? Quem tem pressa não faz, porque assim, o leite de coco não é o leite de coco de garrafa que você compra, que não é leite de coco. A gente acha uma afronta você comprar um leite de coco de garrafa, usar. É o coco, você rala, bate no liquidificador com água pouco morna, depois peneira, às vezes no pano. O milho é o sabugo do milho que você rala, né? Que rala o dedo às vezes também, e aí daquilo ali você faz. Então, é isso, sabe? Essa cultura a gente precisa tentar manter, né? É difícil, né? Porque na vida moderna a gente tem muito pouco tempo em casa, a gente tem demanda de trabalho em casa, o trabalho se estendeu até a casa, tem os meninos, as crianças solicitando, tem o vício no celular, então cada vez a gente cozinha menos, né? E o mais pobre, o negócio não é nem tempo de cozinhar, é conseguir, como você falou, conseguir achar um ingrediente natural, né? No máximo, numa favela. É segurança alimentar, né? É achar uma comida, né? Exatamente. Na favela você vai numa birosca, você vai encontrar o quê? Torresminho ali caseiro, fritura, né? Gordura de porco frita, tubaína, que é aqueles refrigerantes ainda mais doces que as porcarias tradicionais, doce, biscoito recheado e tal, e se der sorte um arroz com feijão, que é uma coisa não perecível. Mas fora isso, é coisa ruim, né? Você não consegue encontrar uma folha de alface ou uma abobrinha, uma berinjela, nada disso. Né? Você vai ter que pegar um ônibus para procurar isso, não vai. Se você ganha Bolsa Família, você não vai sair pela cidade, você vai fazer o que você tem em casa, ali perto. Né? E é uma tristeza. Ou seja, a obesidade com desnutrição. Legal. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa parte de saúde mental. Que eu estava vendo as estatísticas que mostram que houve um crescimento alarmante de suicídio entre crianças de 10 e 19 anos, né? É isso mesmo? Aliás, as coisas estão conectadas também, né, Daniel? Porque ultraprocessados estão conectados com todas as doenças que mais matam a humanidade, inclusive, por exemplo, depressão. Eles estão ligados a problemas comportamentais em crianças também, por exemplo, hiperatividade, tem uma conexão. Enfim, a alimentação não está longe disso, não. Mas essa piora da saúde mental, ela é de fato brutal. Nós estamos vivendo a maior crise de saúde mental e emocional da infância
da história. Para você ter uma ideia, o aumento de depressão e ansiedade nos Estados Unidos nos últimos 10 anos, desde 2012, as curvas seguem mais ou menos estáveis. Em 2012 elas fazem um cotovelo para cima, assim, né? Começam a subir, especialmente das meninas. Ela fica aí na faixa de 180%, 200% de aumento em 10 anos. No Brasil, esse aumento de ansiedade em crianças de 10 a 14 anos foi de 1.500%. É um número acachapante, né? 10 vezes mais do que lá fora. E esse número ele foi levantado pelo Datafolha a partir de atendimento no SUS. Quer dizer, nos Estados Unidos é pesquisa. As pessoas dizem, estou deprimido sim, estou assim, estou angustiado, estou ansioso. Pesquisa de questionário. Aqui, atendimento no SUS. Pela primeira vez em 2023, teve mais atendimento de criança em saúde mental do que de adulto em ansiedade. É uma coisa brutal, né? Então, o que está acontecendo com a nossa infância? É uma mistura de todos esses fatores opressivos, né, que eu vou listar aqui rapidamente, vou relistar, que a gente já falou de todos eles praticamente, e eles são amplificados por um outro fator, que é o principal, talvez, que esteja por trás dessa piora muito, muito aguda. Então, você tem aí a violência contra a mulher, a violência contra a criança, a educação brutal, desrespeitosa, violenta, o vínculo precarizado pela falta de tempo, pela tela dos adultos que estão viciados no celular também, a má alimentação, né? Crianças comendo muito ultraprocessados, crianças sedentárias, sem fazer exercício, né? Paradas no sofá, nas poltronas em casa, ou sentadas no computador, vendo a telinha ou fazendo seu dever de casa, não indo ao ar livre, não brincando, não fazendo exercício, e consumindo demais, né, expostos a um consumismo, expostos a um processo que a gente chama de adultização, que é a criança de 8, 10 anos que não brinca mais, que acha que tem namorado, que acha que tem que ter a roupa da marca X, que acha que tem que fazer skincare, né? 1 hora de skincare com 18 produtos antes de ir para a escola, com 8 anos. Existe isso. A gente está vendo isso aumentar cada vez mais. As Sephora Kids, né? Enfim. O Alana fala muito sobre isso, né? Aqueles documentários, ela fala sobre a erotização infantil, né? E acho que é o Criança e Consumo, a Criança Alma do Negócio. Quem quiser assistir isso, acho que tem no YouTube ou no site deles. O Alma do Negócio tá lá. Eu quando assisti aquilo ali, Marcelo estava na barriga de minha mulher. E aí eu fiquei abismado, porque eu não tinha noção o poder que a criança tem de nos determinar induzir o consumo da família. até carro. Exatamente. Eu falei, meu Deus, eu nunca tinha percebido que a criança pode... A principal luta do Criança influenciar. Consumo é acabar com a publicidade infantil. E eu sou do Conselho do Criança Consumo. Legal. E a gente tinha conseguido, o Alana lutou muito para isso, é uma luta fundamental, né? Porque a criança é muito sujeita, ela não sabe distinguir. A publicidade. Não tem discernimento para distinguir o que é publicidade mentirosa, o que é verdadeiro, o que é publicidade, o que é real, né? E as propagandas eram brutais, né? A criança enganando os pais, né? Fazendo brincadeira de enganar os pais, de mentir. Era a criança fumando cigarrinho de chocolate, né? Imagina, esse tipo de coisa. E eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem uma clássica, né? Que o menino tem um negócio, não sei se é um pirulito ou se é um brinquedo, eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. Enfim, isso acabou na televisão, foi proibido. Graças né? a publicidade dirigida grupo. muito graças a esse lobby do Alana. Só que as redes sociais elas abriram tudo de novo, não tem controle, a gente não consegue regulamentar as redes sociais. Estamos a caminho. Mas só, assim, listando esses fatores para a gente terminar esse raciocínio, então você tem toda uma opressão sobre a criança, inclusive essa adultização, que é uma forma de suprimir a infância, de amputar a infância, né? Eu gosto muito sempre de lembrar as pessoas, a medicina pode prolongar a tua vida em 10 ou 20 anos, mas são 10 ou 20 anos de velhice. A infância continua durando 12, e é lá que mora a magia, a aventura, a alegria, que vão semear uma vida melhor no futuro. Depois, e moldar né? também, né, a vida do adulto, porque muitos Exatamente. problemas que a gente carrega vai Vem de tratar uma em infância, terapia, vem numa infância que, ruim. né, que, meu pai, minha mãe, isso e aquilo, Exatamente. enfim. Agora, todos esses fatores foram agravados
pelas telas, né? Uma vez que a gente começa a distribuir, uma coisa é a televisão. Televisão, a gente mantém ela sob nosso controle, a gente é que faz a programação, a gente escolhe o que a criança vai ver. Mesmo assim, o excesso de televisão também não é bom, obviamente. Mas quando surge o celular e o tablet, com os milhares de joguinhos, com as milhares de opções, especialmente depois de 2012, com as redes sociais, com a câmera frontal, com a cultura do selfie, com as comparações, especialmente para as meninas, com mulheres lindas, mas cheias de filtros, cheias de silicone, cheias de esteroides, né, ou cheias de obsessivos treinos, obsessivas dietas harmonizações radicais, faciais. harmonizações faciais, enfim. Tudo isso que leva essas pessoas a ficarem aparentemente lindas ou de acordo com as expectativas da moda. E a criança, a adolescente de 12 anos, querendo ficar bonitinha, começa a receber esse conteúdo loucamente. Minha mãe, eu quero fazer lipoaspiração. Minha mãe, eu quero fazer, mudar o meu nariz. Minha mãe, eu quero... Minha mãe, eu quero fazer skincare antes de ir para a escola. Eu quero me maquiar para ir para a escola, porque eu preciso ser bonita. Criança de 8 anos precisa ser bonita. Criança de 8 anos é bonita por natureza, né? Meu Deus do céu. Enfim, quando chegam as redes sociais e os vídeos curtos do YouTube e também os shorts, né? E tal. Isso traz uma onda de nocividade assim sem precedentes. Porque não só a gente vai provocar um funcionamento cerebral diferente, mas também vai trazer para a criança um conteúdo totalmente inapropriado para ela, brutal, violento, misógino, cheio de ideologias de extrema direita que predominam ali, nazismo que se multiplicou na internet, violência, racismo, né, os golpes, os chantagistas, o bullying que aumentou, enfim. Os pedófilos, né? A pedofilia se mudou para dentro da internet, né? E os pais continuam colocando fotinhos dos filhos lindos lá, de biquíni, criança de 6 anos de biquíni na praia, oh, meu Deus do céu. E é uma festa para os pedófilos, né? A SaferNet acabou de denunciar para o Ministério Público 1.200.000 brasileiros em redes de pedofilia do Telegram. 1.200.000 pessoas trocando material. E também no Discord já teve até estupro de bebê, cara. É um negócio muito sério. Enfim, as redes sociais trouxeram um enorme prejuízo para a infância. Então, por exemplo, crianças pequenas que ficam no celular, que os pais dão o celular, isso é muito comum. Ah, deixa ela ver o TikTok, aquele videozinho engraçadinho, ela aprende já para fazer a rolagem do feed, né, com 3 anos, 2 anos. Essas crianças, com 4 anos, têm distúrbios de linguagem, distúrbio de coordenação motora, distúrbio de habilidade, perda de habilidades sociais. É uma festa de danos. Quanto mais... E aí a criança vai crescendo, os danos vão surgindo mais. A miopia, que a gente conversou antes, né? Está se transformando Você fala dos dados que você falou, os números que eu fiquei impressionado. Que já 86% da população do Sudeste Asiático, de Taiwan e outros países, já é míope. 86% da população jovem. E que daqui a mais 20 anos, 30 anos, vão ser 100%. E eles estão tentando reverter isso, mudando a forma que as crianças estudam e expondo elas mais ao ar livre, né? Que o que determina a prevenção da miopia, eu vim para São Paulo para o seu podcast, mas amanhã também para um Congresso Brasileiro de Oftalmologia Pediátrica e Estrabismo, onde eu vou falar sobre isso, né? A grande batalha é a gente tentar levar as crianças para o ar livre, tirá-las do celular, para esse olho crescer corretamente, porque a luz do dia é que faz o olho crescer corretamente. E também tem correções, tem lentes especiais para corrigir miopia, para tentar reverter o agravamento da miopia, mas o mais importante é realmente levar a criança para o ar livre. Aí você tem o sedentarismo, você tem os problemas de postura, o enfraquecimento do corpo, né, a perda de forma cardiovascular, né? Você tem distúrbio de comportamento, problemas de memória, o sono está sendo interrompido, e o sono é fundamental para a fixação de aprendizagem. Mas uma das coisas mais importantes que está acontecendo em termos cognitivos é a perda da atenção, a fragmentação da atenção. Então, uma mente que está acostumada a ver 15 segundos de vídeo, sem conteúdo, sem uma história, sem narrativa,
Tem personagem, você tem que pensar. Só estímulos, né? É consumo, hiperestimulante, exatamente. Consumo, Barulhinho, imagem, luz, brincadeira, não sei o pisca-pisca. que, muito leve, muito gostoso, não sei o que, e fica repetindo, repetindo. Né? Você está treinando esse cérebro para ser distraído. E tem mais um fator que também é muito promotor dessa fragmentação da atenção, que são as notificações. Crianças recebem até 300, em média, 300 notificações por dia. Tem criança que recebe 4.000 notificações, Daniel. Imagina que ela está em 10 grupos de WhatsApp e toda mensagem em grupo de WhatsApp notifica. Para ela é ótimo. O que ela Eu nem está habilito isso recebendo? no meu celular, tá doido? O meu celular é zero notificação. Nem acende a luz, nem nada. Exatamente. Quando eu abro, que eu levanto, aí que aparece ali, que ela O fica número de mensagens. escondida. Isso Senão- é fundamental para todo ser humano. Se você fica à disposição de milhares de empresas que querem te mandar conteúdo para você ficar lá, você está ferrado, você não presta atenção mais em nada. Imagina, eu recebo um celular de uma mãe no consultório para ver um exame PDF do exame, né, de sangue, sei lá. Só que esse PDF está no WhatsApp. Aí eu pego o celular dela e começa a chegar mensagem no... E as mensagens aparecem, os cabeçalhos, a mensagem no topo da tela. Tchoim, 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 tchoim. Eu não consigo ler o exame. Eu falei, meu amor, manda para meu WhatsApp, porque eu não consigo ler assim. Que loucura. As notificações destroem a atenção. Então, a atenção está fragmentada, o que acontece? A criança não consegue mais prestar atenção numa aula, que é coisa mais tediosa, um professor dando aula, um quadro negro, conversando, falando com a turma. Ela está lá pensando nos vídeos dela, não consegue prestar atenção, não consegue ler, porque a leitura é de baixo estímulo, precisa de uma sequência de atenção mantida. De um estado mental mais calmo, né? A leitura exige que você... Muito pouco estimulante a leitura, você tem que fazer um esforço para ler. Né? Quando você está lendo uma coisa Capaz muito da criança até legal, dormir. provavelmente, né? Elas precisam de muito mais estímulo hoje. Então, a aprendizagem está caindo. As notas do PISA Global, que é um exame de avaliação escolar de ciência, matemática e linguagem, e línguas, né? No mundo inteiro, é um teste feito pela OCDE, está caindo desde 2012. No Brasil não dá para perceber, tanto que a gente já está tão lá embaixo, que essa curva é meio parada, assim. Não dá para piorar. Mas nos países desenvolvidos está caindo, né? E, além disso, tem problemas comportamentais, a hiperatividade aumentou, né? A falta de atenção e hiperatividade é o quê? TDAH. Então, tem um monte de diagnóstico de TDAH que é falso diagnóstico. Claro que existe o TDAH verdadeiro, que precisa de medicação, ninguém duvida disso. Mas tem muita criança recebendo medicação que, se mudasse de estilo de vida, se botasse ela para brincar, tirasse o celular, levasse ela para a praça, botasse para brincar com outras crianças, resolvia o TDAH dela. Queria lhe perguntar rapidamente sobre os desafios para as escolas. O que você acha que deveria ser a escola do futuro, tanto em termos de conteúdo quanto em termos de tempo, né? Porque eu fui de uma época que a escola me liberava às 11h40, meio-dia. E a impressão que tenho de que esse conhecimento é acumulativo. Meu filho mesmo, ele sai da escola às 3h da tarde e assim... Cheio de dever de casa para fazer. É, e aí eu fico me questionando, falei, pô, até que ponto, será que a escola não daria para poder esgotar isso, né? Tipo assim, ó, agora sai para casa, vai brincar, vai ficar com sua família, vai fazer algum hobby, vai... Totalmente de acordo com você. O que você acha disso, desse... Olha, eu sou um pediatra, mas adoro dar palpite em educação. Eu vou pintar a escola do futuro, na minha opinião, a escola ideal para mim, tá? A escola ideal, a primeira coisa que ela tem que ter é a redução do conteúdo obrigatório, esse conteudismo massacrante. Os professores não sabem o que fazer. Porque a escola tem que dar conta hoje de educação antirracista, de educação ambiental, de educação midiática, isto é, ensinar crianças a lidar com a internet, lidar com rede social, lidar com algoritmos, lidar com vício, lidar com Google, lidar com os golpes. Precisa de Eu peguei aula de informática, como usar o Windows agora e como não ficar louco. Exatamente. Você sabe que essa galera da geração Z está chegando nas empresas, não sabe mexer no Word, não sabe mexer no Windows, porque fica só no celular, consumindo. Eles não têm uma atuação ativa diante da internet. A gente não quer afastar as crianças da tecnologia, da internet, da tecnologia digital. A tecnologia digital é a base do nosso viver hoje. Ficar, Mas a gente tem que afastar desse aplicativo nocivo do celular pessoal. Então, outra coisa característica. Então, a gente tem que diminuir o conteúdo massacrante de muito excesso que a gente
passa do ponto que a criança precisa saber em algumas matérias. Tem que poder reduzir esse conteúdo para poder inserir a educação antirracista, educação para a paz, educação para habilidades socioemocionais, educação midiática e educação nutricional, fundamental. Educação midiática e nutricional hoje são fundamentais. E ambiental também, óbvio. A gente está diante de uma crise ambiental que as crianças têm que entender. Tem que ser uma escola com mais recreio, com mais brincadeira e com pátios naturalizados, né? Como vocês... Menos pavimentado, né? Exatamente, mas terra, né? Inclusive isso é bom para as crianças, é bom para os professores, é bom para a temperatura e é bom para a cidade, porque quanto mais escolas arborizadas, mais a gente contribui para reduzir a temperatura, para emitir menos gases de efeito estufa, enfim. E a natureza também é uma ótima professora. Crianças que brincam na natureza, que não só aprendem melhor na sala de aula, mas uma aula na natureza, ao ar livre, ela é mais efetiva também. Tem estudos mostrando você usa todos os sentidos ao mesmo tempo, né? O olfato, o tato, a visão, né? Nesse livro ele fala muito sobre isso, né? De que quando você junta tudo, você cria a memória, né? Por isso que quando a gente come alguma coisa, lembra da experiência, né? Eu queria saber esse papo desse seu os primeiros socorros para crianças, né? É o quê? É um curso para os pais? Achei isso criativo demais, velho. Porque a gente sempre, como pai, acha que a gente tem que, né, proteger e ter que decidir tudo. Fala um pouquinho de como foi que veio essa ideia. Achei genial isso. O curso de emergência pediátrica lá no meu site, danielbecker.com.br. Esse é um curso que é contínuo, né? Já tem muitas aulas gravadas. A gente pensou, olha, muito do que acontece com as crianças de problemas não são doenças, são acidentes, né? Então a gente tem que primeiro prevenir esses acidentes. Tem uma aula inclusive de prevenção de acidentes. A gente está sempre falando. Eu no consultório tenho uma lista que eu dou para os pais a partir de 6 meses sobre prevenção de acidentes. E prevenção é fundamental, tem muita coisa que pode ser feita em casa, na rua, enfim, para a vida toda. E a gente precisa saber cuidar de uma criança que sofre um acidente, que tem uma emergência grave, para poder dar tempo de chegar com ela no pronto-socorro e não chegar pior, né? Então, por exemplo, se uma criança está... Dê um exemplo assim, uma convulsão, por exemplo, que é uma coisa uma criança assustadora. Está em convulsão, né? Você tem que saber posicionar, Febril. Você tem que saber o que não fazer, enfiar o dedo na boca, vai comer teu dedo, né? Enfiar o dedo na boca da criança, tem que saber colocar ela na posição, tem que saber proteger a cabecinha dela, tem que saber, se você tem medicamentos em casa, saber como usar, chamar a emergência, né? Levar ela de forma segura. Se uma criança quebra, você bate com a cabeça, você tem que saber quando levar para a emergência, né? Quando não levar. Você tem que saber como trabalhar um acidente de carro, saber como imobilizar ela. Eu vou assistir esse curso aí. Esse curso ele é feito com um grande colega meu que se chama Jesuíno Ramos Filho, que é um especialista, um dos maiores especialistas em emergência e CTI do Brasil. Ele dá aulas de primeiros socorros para médicos, né? Ele é excelente. Eu aprendi muito com ele, inclusive. Então, mas chega a ser a nível de parada cardíaca, nesse nível, vai? Tudo, né? Afogamento, parada cardíaca, engasgo. Né? Todo mundo tem que saber a manobra dos engasgos. Todo mundo, né? E agora, final de ano, hein? É onde mais acontece acidente, né? De afogamento, de... distraem, né? Vai para as férias, vai para a piscina, vai pra para a praia, bebe, aí aquela coisa. Criança, se está todo mundo olhando, não tem ninguém olhando. Tem que ter uma pessoa, que nem o motorista da rodada, tem que ter uma pessoa que não beba e que vai ficar atento às crianças o tempo todo. E eu vou lhe falar uma coisa assim, eu me interessei muito porque parece que eu tenho um imã. Eu já tive 4 situações, 3 de afogamento, de eu estar, inclusive na minha casa. Meu filho, com seus 10 anos, chegou com... Meu pai, posso trazer os meus coleguinhas aqui do... férias, janeiro. Posso trazer os coleguinhas aqui do condomínio? E tudo eu falo, traga para casa. Nada de dormir na casa dos outros, não, tudo aqui em casa. Pode fazer a festa, traga o que você quiser. Aí lá vem ele com uns 15. Caraca. Aí tinha primo, tinha gente que alugou casa, veraneio e tal. No meio tinha umas meninas e tinha uma menina que eu só conhecia 3. E aí eu sentei aqui, né, tava conversando e eles brincando aqui, aí brincando de pular, e eu, para não escorregar, isso aqui, nessa brincadeira. De repente eu passei o olho assim e eu vi que no meio do grupo, um movimento estava destoando do restante. Sabe quando um está fazendo assim, está todo mundo assim e tem um assim?
Aí eu parei, Estão olhei. na piscina, se diz? Eles estão piscina. na piscina. E a piscina é uma... A piscina foi feita justamente porque ele aprendeu a nadar lá. É uma prainha que começa com o pé, o dedo, a água no dedo, Rasinho. vai vir na canela, até uma hora que vem uma parte funda Uhum. que deve ter 1,5 m. Sim. Eu sei que era exatamente a altura de uma dessas meninas que ela foi, eu acho que ela se passou o degrau que afunda. Ela caiu, ela batia o pé no chão, dava um impulso, Ui. subia e ela não falava nada. E aí quando eu olhei, pulei e peguei. O outro foi um amigo dele brincando, um marimbondo picou no dedo dele, ele chorou, esse aqui chorou. E eu ainda falei, sai meu sarguei, rapaz, que bobagem, bora, vamos continuar jogando aqui. Aí Começou a estamos inchar. brincando, isso final de tarde, acabou que o menino ficou. Caraca, isso é muito Aí ficou assim, perigoso. aí eu falei, quando eu olhei pra cara dele, Todo inchado. ele já né? tava com aquelas placas, Sei. inchado, o olho fechado. Peguei ele, eu de sunga, peguei ele, botei no carro todo molhado, fui para o pronto-socorro e aí deu Finergan, adrenalina. Adrenalina, né? E aí não teve nada. E a última foi também eu na casa de alguém, todo mundo bebendo, e a menina também lá. E aí a filha de uma babá, eu acho que estava lá, que eu não sabia nadar, coitada. Eu falei, meu Deus, pulei na água. Aí eu falei, você sabia nadar? Ela, não, por que você pulou na água lá? E assim, Queria ser criança como não todo sabe, mundo, criança né? não Criança sabe. quer Então, ser como todo assim, mundo. eu vou fazer esse curso porque parece que... Tem ideias muito legais lá e tem dicas muito importantes, eu recomendo. Tem algum Fico feliz. algum outro projeto seu, algum que você queira divulgar, algum para pais, né? A gente não falou muito dos pais, mas eu queria que queria que você desse um recado nessa câmera aqui para os pais, né? Que aparecem pouco nas nossas redes sociais, né? Que assistem pouco esses conteúdos. Não é só a mãe que cuida, né? Exatamente. Né? A gente precisa melhorar essa relação de cuidado, né? E a sobrecarga que as mulheres enfrentam hoje, em todos os sentidos, é muito grande, é muito injusta. Né? A mulher é a principal cuidadora. 80% do trabalho de cuidado da mulher, isso é profundamente opressivo, porque ela não consegue tempo para cuidar de si, né? Então ela tem que cuidar do trabalho, dos filhos, da casa, da comida, e muitas vezes do marido, e muitas vezes dos idosos e dos doentes da família. Né? Ela que cuida. E você tem mãe solo fazendo malabarismo para cuidar de 10 pessoas ao mesmo tempo. Enfim, é uma tristeza. E a presença do companheiro nesse momento é fundamental. E essa coisa do pai que ajuda tem que acabar, né, Daniel? É pai que participa e compartilha de todos os cuidados, de todas as tarefas da casa, inclusive da tarefa mental, a carga mental, que a gente precisa aprender que não é só fazer, é planejar, saber quando vai levar no pediatra, ver a última vacina, comprar a fralda que está faltando. Isso tem que ser dividido também, enfim. Os pais estão aumentando a participação, mas ainda está muito incipiente esse movimento, a paternidade ativa. A gente precisa melhorar muito isso. Mas eu tenho um outro curso chamado Tutoria, que é a extensão do meu trabalho, Legal. que eu faço no consultório no Instagram. A gente percebe que tem muita gente que quer saber mais. Então a tutoria tem hoje em dia mais de 40 horas gravadas comigo, sobre todos os cuidados da primeira infância, também segunda infância e adolescência, e com os melhores especialistas do Brasil em cada uma das áreas. Fono, adolescência, alimentação. Denise Lely, você conhece? Excelente nutróloga de São Paulo, você tem que conhecer ela. Tem que conhecer ela, é maravilhosa. Depois você me passa essa lista para poder Posso convidar. contar. Psicólogos, psicanalistas, especialistas em internet, enfim. Mas o leigo vai entender, ou é só para profissional? Não. É um pais e curso mães. para famílias, para Entendi. famílias e educadores também. Todo mundo que lida com a infância. Tem muitos pediatras que fazem, porque a gente não aprende essas coisas na faculdade de medicina, né? Medicina você aprende doença, e ali a gente fala de infância, fala de todos os problemas das De crianças. saúde também, né? Dos cuidados do dia a dia, de como a gente tem que receber uma criança em casa, do preparo da casa, da prevenção de acidentes, de primeiro socorro está incluído na tutoria, enfim. Que é um legal. curso muito complexo. Como é que a gente sobre acessa infância. isso? Também está lá no danielbecker.com.br. Ah, no seu site. Exatamente. Nas redes sociais. E você ainda faz consultório? Tem agenda? Ainda faço consultório, né? Tem agenda lá. Está lá no Rapaz, Instagram, tem um tá. botãozinho. Por incrível que pareça, ainda tenho tempo para o consultório. Faço 3 vezes por semana. Legal. Mas, Daniel, uma coisa importante que a gente acabou não falando, você perguntou sobre a escola, né? A gente tem que encontrar espaços para
trazer as crianças de volta para o mundo real. Né? O que é o mundo real? É o lugar onde ela interage com o céu, com as árvores, com a vida, com o movimento e com o outro, né? Com a brincadeira, é a relação com o outro. É nesses dois elementos que ela vai se desenvolver bem, onde ela vai conquistar as principais habilidades que ela precisa para ser gente. Então, a gente precisa da ajuda da escola para proteger nossos filhos. Por quê? Do portão da escola para fora, por causa do vício, do massacre das telas, e das redes sociais e dessas empresas que estão viciando a gente, é muito difícil tirar uma criança do celular. É difícil você ver uma criança, um adolescente especialmente, na rua, em casa, que está longe do celular. Os adolescentes ficam conectados 100% do tempo deles, de vigília. Ainda ficam acordando de noite também, né? Eu sei bem que é isso, eu fico na vigília lá, eu tomo, eu sou daquele de puxo da mão, falo, bora, vá, você vai me agradecer no futuro. Exatamente. Pô, meu pai, pô. E tem que dormir sem celular. E quer levar para a escola? Em hipótese nenhuma, dormir com o celular. E aí a coisa da escola, que eu ia falar exatamente sobre isso. A escola é o espaço regulamentado na vida da criança. Né? Ela tem lá aula de inglês também, aula de esporte, se a gente consegue colocar. Mas a escola é o espaço regulamentado, é o espaço onde elas têm que seguir regras. Então a escola tem que ser celular zero. Tem que entregar na entrada e receber de volta na saída. Tanto na aula quanto no recreio, ele destrói tanto o aprendizado e a atenção, quanto a possibilidade de brincar, de interagir, de jogar bola, de se movimentar, de brigar e se reconciliar, e de abraçar e desenvolver afeto, empatia, autoconhecimento, resolução de conflitos, solução de problemas. Tudo que a criança faz no recreio, no intervalo, é fundamental também. O recreio tem que ser preservado, porque ele é um dos últimos redutos do brincar na infância de hoje, né? Então, a escola é celular zero, né? Complementando aquela escola ideal, a escola que tem brincadeira, que tem recreio, que tem boa alimentação, né? No Rio, a gente já conseguiu zerar ultraprocessados em todas as escolas por lei, porque a regulamentação é lei, né? Tem que seguir. Tem que ser assim. E a outra coisa que a gente precisa regulamentar as redes sociais, são territórios do crime. E tem algo muito importante acontecendo, que é o PL 2628, que está sendo discutido agora no Senado, que é do senador Alexandre, não esqueci o nome dele, mas é um projeto do Alana, né, quer dizer, o Alana fazendo lobby pela aprovação, ajudando a compor esse projeto, e é fundamental que a gente apoie. Tem até eu vou colocar nas minhas redes sociais. Esse que você está falando é o do 2628, do Alessandro... Não, mas ele é o do celular ou da comida? É o regulamento, tem dois projetos de celular. Tem proibição do celular que ainda está em elaboração. O Renan Ferreirinha, que é o secretário de Educação do Rio, com quem eu trabalhei para zerar o celular nas escolas municipais do Rio, está zerado. Legal. Ele vai ser o relator do projeto. E o outro projeto, que é o 2628, está em discussão agora já no Senado, está indo para a Câmara, ainda tem que passar lá no Senado, que é um projeto que regulamenta as redes sociais em relação à infância, proteção da infância, controle de conteúdo, responsabilização das empresas por coisas tipo desafios, golpes, crimes, pedofilia, tudo isso. Aquelas maluquices de baleia azul, de não sei o quê, né? Aquelas loucuras. Nossa, tem coisas que 18 adolescentes morreram no Brasil por causa disso, né? Então, é um projeto super importante a gente apoiar. E se você for no site da Alana, lá nas redes sociais, se for no Instituto da Alana, Criança e Natureza, Criança e Consumo, Criança e Natureza, você vai achar esse PL sendo para você apoiar lá. Qual seria a idade para dar um celular para um adolescente? Essa é uma pergunta excelente. Qual é? Me diga aí, vai que eu tô... A gente tem que entender o seguinte. Adolescente, você falou da neuroplasticidade na primeira infância, né? Tudo que acontece com a criança na primeira infância, tanto para bom quanto para ruim, se amplifica tremendamente, porque é a hora que o cérebro está se desenvolvendo à razão de 1 milhão de sinapses por segundo. Uma velocidade que jamais ele vai... Nunca mais vai ter. O cérebro continua sendo neuroplástico, mas ele não vai ter a mesma capacidade de mudança, de evolução que ela tem na primeira infância. Mas o que acontece na adolescência? Na puberdade, tem um outro processo de neuroplasticidade também muito importante. Você que tem filho adolescente, que é a formação, o amadurecimento do córtex pré-frontal, que é aquela área que todo mundo já conhece, já ouviu esse nome, virou moda, né? É. Que é o seguinte, o adolescente, quando começam as mudanças
hormonais e outros processos metabólicos, começa uma reconfiguração do cérebro, que é a reconfiguração da passagem da infância para a vida adulta. Que é exatamente o processo da adolescência, acontece na puberdade. Ao mesmo tempo que está engrossando a voz, crescendo o pelinho, crescendo o peito, a gordura vai circulando, os músculos vão crescendo, o pênis e os testículos vão crescendo, os sinais, né, que a gente chama da puberdade, os caracteres sexuais, ao mesmo tempo está acontecendo uma reconfiguração cerebral com esses mesmos processos hormonais e tal, que é o amadurecimento do córtex pré-frontal, onde acontecem as funções executivas, quer dizer, onde a criança aprende a planejar, a solucionar problemas, a pensar, a controlar emoções, a ter empatia, a adiar a gratificação, quer dizer, vou fazer o dever de casa, depois é que eu vou jogar meu game, porque eu preciso cumprir minhas tarefas primeiro. Enfim, preciso não comer agora o doce para poder comer bem no almoço, aquela coisa básica, né, que o adulto tem que saber fazer, muitos não sabem ainda, né? E aí o que acontece? Para fazer essa reconfiguração cerebral, você precisa não só dos hormônios, você precisa de experiências sociais. Você precisa namorar e levar chute na bunda, você precisa se reconciliar com um amigo que você brigou sem poder bloquear, você precisa do esporte para você aprender a ganhar e perder, aprender a persistir. Perdão. Do limite, né? De ultrapassar um pouco o limite, né? De você se superar. E é aprender que se você insistir, você vai jogar melhor, né? Você precisa do dever de casa, do professor te enchendo o saco, você precisa ter que se esforçar para tirar uma nota boa, você precisa do modelo, um exemplo do pai e da mãe, de honestidade, de ética, de correção, para você aprender modelo de comportamento. Tudo isso que você precisa de experiências sociais para fazer. Se você te substitui, joga 80% disso fora, das vivências do fim da infância e adolescência, joga isso fora e coloca essa criança, 80% do seu tempo, dentro de uma tela, recebendo conteúdo inapropriado, de suicídio, automutilação, desafio, consumismo, futilidade, idiotice, autoperfuração, que essas crianças adoram. Sabe, o que vai restar dessa reconfiguração cerebral? Não vai conseguir fazer um cérebro adulto adequadamente. Então, a prescrição hoje é você não entregar um celular até o fim do ensino fundamental, quer dizer, até o 9º ano, e não permitir entrar nas redes sociais até 16 anos. Parece radical, mas meu filho vai ser o único que não vai ter. É isso mesmo. E ele vai sofrer, ele vai reclamar. Então, o que a gente está propondo hoje? Comunidades familiares, para que esses adolescentes não se sintam sozinhos. Realmente, se eles forem os únicos que não tiverem celular, não vão conseguir acompanhar a conversa, vai ser tipo um bullying, as né? baladas, né? Tem uma história muito legal de uma mãe que me contou uma vez, que a filha dela falou que não queria ir na excursão da escola de fim de semana. Não vou não, mãe, vou ficar em casa. Por que, minha filha? Vai ser tão legal, vamos para um sítio, não sei o quê, piscina. Por que no ônibus ninguém quer sentar comigo, eu me sinto muito rejeitada? Por que você não? Porque eu sou a única que não tem celular. Elas ficam lá vendo o celular uma das outras, vendo meme, jogando, não sei o quê, fazendo fofoquinha, não tem. A mãe é uma turma pequena de 20 crianças, né? Realmente, isso é um fato, ela ia ficar marginalizada. A mãe liga para cada uma das famílias e consegue combinar que ninguém ia levar celular naquele passeio. E ninguém levou. E eles voltaram eufóricos. Nunca um passeio, há muito tempo que a gente não vive uma coisa tão legal. Foi maravilhoso, foi incrível. É isso. Criança em escola celular zero, que está virando critério de escolha, né? Eu vi na Europa, a Suécia, os países ali nórdicos, todos proibiram já, né? Foram os primeiros a liberar a tela, né? Porque ele sai na frente, mas ele já falou, deu merda, volta. A Suécia e Dinamarca, inclusive, já reverteram, inclusive a Suécia, reverteu uma tendência de educação digital. Não tem mais material digital, só estão usando livro agora, voltaram aos livros. Papel, né? Então, as crianças que estão em escola de celular zero, que é fundamental hoje, a gente tem um projeto do Ministério da Educação, que agora foi assumido pelo Congresso, daqui a pouco vai ser lei, celular zero na escola. Mas essas crianças, elas ficam mais felizes, elas voltam melhor, elas brincam mais, elas querem brincar mais em casa, elas reduzem inclusive o vício em casa, né? A agressividade, né? A ansiedade. E o desejo do celular também diminui. Elas querem brincar mais com os amigos, porque elas lembram que brincar é bom, né? Isso é uma coisa incrível, né? Então, é fundamental a gente entender que para uma criança poder ficar sem celular, ela precisa de companhia. Por isso a gente recomenda muito
Tem um movimento chamado Movimento Ponto Desconecta no Instagram e Movimento ponto... no Instagram é Movimento Ponto Desconecta. E entendi. Movimento Desconecta. Na internet é movimentodesconecta.org, acho que é .com.br. Muito legal esse movimento, porque ele propõe para cada escola, já tem centenas de escolas no Brasil inteiro, 23 estados. Ele propõe para cada escola, eu apoiei esse movimento, dei uma força, que tem representantes, né, que vão conectando as famílias que não querem dar celular cedo para os seus filhos, que querem retardar essa entrega. E essas crianças, então, elas passam a ter companhia, elas passam a ter amigos que não vão ter celular também. E eles se fortalecem, eles não vão ser mais os únicos, não vão sofrer bullying dos outros, porque não tem, não sei o quê, está de fora de tudo. Então, essas crianças vão agregando cada vez mais, essas famílias se encontram, podem fazer coisas juntas, né? Isso fortalece as famílias, fortalece as crianças e pode até trazer outras famílias e outras crianças que vêm, estão mais felizes, estão brincando mais, estão tirando melhores notas, porque é isso que acontece, e vão querer também abrir mão do celular. Então é fundamental esse movimento, um movimento que a gente só sai desse buraco no movimento coletivo. Famílias individualmente, isoladamente, não conseguem, é muito difícil. Então a gente precisa de política pública, celular zero na escola, regulamentação das redes sociais, cidades mais amigas da criança, porque pobre não tem clube, né? Então as crianças pobres estão ficando mais no celular que as ricas agora, porque não tem atividade extracurricular, aulinha de futebol e nem clube. Então a gente precisa de política pública para que essas crianças tenham lugar para ir fora de casa, serem cuidadas, contraturno de escola, escola em tempo integral, participação de igrejas, de clubes populares, né, vilas olímpicas, como tem no Rio de Janeiro, enfim, lugares onde a criança possa ser cuidada e fazer movimento, esporte, brincar, enquanto os pais estão no trabalho, fora a escola, né? Uhum. E também o movimento social, né? Então, política pública é um movimento social para que a gente possa ajudar essas crianças a encontrarem parceiros na vida real, no mundo real. E certamente a saída é por aí. E a gente está caminhando nessa direção. A coisa do celular na infância virou um consenso social. 86% das pessoas concordam que tem que diminuir. A gente está caminhando nesse sentido e acho que vai ser muito bom para a infância, porque é o caminho também para elas voltarem para a natureza. Né? Maravilha, meu amigo. Que aula. Eu acho que vocês também estão, como eu estou aqui nesse estado aqui é muita informação, dá um aperto no coração para a gente que é pai, mas eu acho que se tem uma figura que tem esperança e acredita no mundo melhor, são os pais, senão eles não teriam filhos, né? Se a gente não pensasse, não fosse otimista, né, não tivesse esperança, a gente não teria filho, com certeza, porque assusta um pouco, né? Você trazendo tudo isso, está me passando aqui na cabeça a minha infância e realmente eu vejo hoje o playground do meu prédio. Eu não vejo barulho de criança, não vejo grito de criança. Minha filha desceu em para poder andar de bicicleta, reclamaram porque o pneu da bicicleta está manchando o mármore caro do... Que horror! E eu lembro que eu chutava a bola na parede, quando eu não tinha um amigo, eu ficava chutando a bola na parede. Aí você chuta a bola na parede, mela a parede, aí a reclamação porque melou a parede. É doido. Então, assim, se por um lado tem acesso, tem tudo, né? Tem essas questões também. E, de fato, eu estou vendo aqui que talvez uma das maiores dificuldades é você... eu estou vivendo isso um pouco, né? De você criar aquele círculo de amizades sadias, de pais que sejam coerentes, né? E que você tenha alguma ligação, afinidade. Eu tenho feito um esforço muito grande para poder manter essas relações, porque eu acho que é importante também nós como pais, querer procurar saber quem são os pais, né? Procurar ter um elo, uma amizade, né? Que não seja só dos filhos, né? Porque eles mesmos às vezes se estranham ou se distanciam, né? Ou vão para tribos diferentes, né? É verdade. E aí assim, não tem sido fácil. Eu tinha tantos amigos, eu digo assim, não os amigos de verdade, porque quando a gente é moleque a gente tem uma porrada de amigo, né? Eu tenho meus amigos da época de escola, mas eu vim da escola Maristas, que é uma escola que tinha milhares de alunos. E eu vou lhe falar, é difícil, velho, é difícil você, né, promover isso. E aí eu fico imaginando quem não tem acesso, quem não tem. Mas a gente vai
continuar resistindo e tentando buscar, né, nesses pontos, né, cada um, na hora também na hora de participar, né, das decisões, na hora de participar, como você falou, uma PL dessa, eu vejo que sempre compartilha, né, vamos participar, vamos movimentar, não adianta só a gente apontar o dedo, reclamar, e a gente não fazer nada, né, vamos tentar promover. E tem uma coisa que a gente divulgar. não falou, Daniel, que também assusta muito a gente, né, você falou de pessoas que têm medo do futuro dos filhos. Hoje em dia a gente tem muita gente que não quer ter filho por causa do medo do futuro do planeta, né? A gente está diante de uma crise climática muito catastrófica, possivelmente, né? A gente não sabe onde a gente vai parar. Agora com a eleição do Trump nos Estados Unidos certamente vai piorar. Enfim, a gente está caminhando em direção a um mundo pior do que nós recebemos dos nossos pais. A gente vai dar para os nossos filhos como legado um mundo pior do que o que nós recebemos. Isso é triste, né? Então, eu sempre digo que hoje em dia, para você ser um bom pai, uma boa mãe, você tem que cuidar do meio ambiente. Cuidar do meio ambiente é cuidar do futuro do seu filho. E cuidar do meio ambiente não é só descartar lixo corretamente, não. É muito mais que isso. É consumir menos plástico, é consumir o menos possível também, e especialmente a gente lutar como ativistas ambientais, a gente ajudar ONGs que trabalham com isso, votar em políticos que favorecem, que defendem a causa ambiental, não aceitar o negacionismo climático, não aceitar as queimadas, a destruição da floresta, não Quer ver um livro que eu vou deixar um livro? exploração de petróleo. Isso é importante. Consumir com mais consciência também, né? Porque o que a gente consome, cada vez que você consome, por exemplo, uma verdura, uma fruta, né? E, se possível, de um agricultor familiar, você é um voto para favorecer aquela família, aquele contexto da agroecologia, né? E cada vez que você compra um salgadinho, um pacote de salgadinho de batatinha, um macarrão instantâneo, você está dando um voto para a indústria, né? Que já recebe um monte de subsídio do governo, que é bilionária e que está querendo o nosso sangue, né? Literalmente. A gente está tentando mudar isso na reforma tributária, né? Eu fiz muita campanha para uma reforma tributária saudável, sustentável. E tem que acabar o subsídio. Como é que refrigerante pode pagar menos imposto, né? Agora o refrigerante vai pagar mais, né? Isso foi a única vitória que a gente conseguiu lá. Porque o problema não é nem o governo, é o Congresso, né? Que quem decide isso é o Congresso. O governo mandou uma proposta razoável para o Congresso sobre a reforma, sobre o imposto seletivo, né? A gente aumentar o imposto dos ultraprocessados para baratear justamente aquilo que é mais natural. A cesta básica que o governo criou é uma cesta básica muito boa, no geral, né? Só alimentos naturais que recebem imposto zero. Mas a gente tem que incluir aí refrigerantes, salgadinhos, doces, tudo em imposto seletivo mais alto, para que seja mais caro, menos acessível, e para que essa taxação gere recursos para incentivar, por exemplo, a agricultura familiar. Mas a gente está meio longe disso ainda, porque com esse congresso a gente não pode, a gente tem que se unir, né? E, enfim, você que está aqui assistindo conosco, a gente vai formando uma egrégora, porque quem está aqui consumindo esse conteúdo é porque está a fim mesmo de aprender, está a fim de participar de fundo, de cuidar, proteger. Proteger seus filhos, seus netos, né? Eu queria deixar um livro aqui que eu tenho estudado muito, por conta da escola, que é um livro de Fritjof Capra, um cara que eu também sou muito fã. Muito bom. Que é Alfabetização Ecológica. Ele fala da necessidade da gente alfabetizar não só crianças, mas os adultos, né? Alfabetização ecológica, de trazer uma consciência de que nós fazemos parte disso aqui e de que... Gaia. Muito legal o livro dele. Já li todo e já estou agora já num outro, enfim. É isso, eu queria lhe agradecer. Foi um papo, 1h30, o tempo voou aqui. Queria lhe agradecer pela sua disponibilidade, pela essa sua paixão no que você fala, dá para ver, se eu olhar assim, o brilho que você traz, isso é um legado lindo, né? Eu nem sabia desse seu envolvimento todo ao longo da sua carreira. Seus filhos, sua família devem ter muito orgulho disso. Sou muito apaixonado pelo que eu faço, pelo que eu acredito, né? Dá prazer. E você é uma inspiração para muitos, para a minha geração e para muitas pessoas. Com certeza quem não lhe conhece ainda, está lhe conhecendo aqui, vai acompanhar, vai seguir nas redes sociais. Vou fazer o curso de primeiros socorros e o outro também, qual foi o nome do outro? Tutoria Daniel Becker. Que é muito genial isso de você juntar
vários profissionais, né? E a gente poder ter acesso aí, um acesso no nosso tempo, né? De poder, quero assistir até aqui, paro, volto, né? A gente assiste tanta série, né? Tanta série, às vezes, tanta bobagem, e isso é um conhecimento que transforma. Na tutoria, né? é engraçado, na tutoria a gente organizou a área de membros lá, como se fosse a Netflix, tem aqueles quadradinhos, né? Os Legal. filmes, tem as aulas todas organizadas por tema. Realmente há muito conteúdo, muito conhecimento bacana ali, de uma forma leve, legal. Pô, então você que tá grávida, você que é papai aí, que... Olha aí, ó, papai, você, papai, que não está sabendo como chegar, por onde ir, né? Está se sentindo impotente, vai lá, atrás desse conhecimento, assiste isso, porque que pelo menos na hora que o bicho pegar, que tiver uma coisa, que você assuma, que você acolha, que você, né, dê essa segurança para sua família. Eu tenho muito esse papel também lá em casa, porque eu sou filho de médico e quando eu consigo me manter calmo, sabe? E é importantíssimo que a gente tenha esse conhecimento básico, para que para tua cabeça você não vá empetelhar o pediatra de madrugada por causa de um espinho que entrou no dedo. Por favor. Né? Eu vejo Nós que agradecemos. meus amigos pediatras todos falam assim, Daniel, hoje em dia é assim, velho, entrou um espinho no dedo, a criança está dizendo que o dedo está inchado, o dedo ficou vermelho, a mãe liga para mim 1 hora da manhã dizendo, meu espinho entrou no dedo. As pessoas estão muito sem noção, muito sem capacidade de cuidar. Tirando foto de cocô e mandando, isso é uma diarreia, minha querida. Então, muito obrigado. Daniel, foi um prazer enorme, uma conversa deliciosa. Obrigado. Eu agradeço o convite, agradeço a conversa também e agradecer ao público que está assistindo a gente aí, que espero que tenha acrescentado bastante, porque para mim é muito importante falar dessas ideias. Eu sou um ativista pela infância, o ativismo é a minha vida, então é muito importante a gente poder tocar o público, e você está provavelmente apresentando para um público que muitos talvez não me conheçam, então agradeço, foi um prazer enorme conversar contigo e vou cobrar esse almoço, hein? Quando você for lá em Salvador, eu vou preparar, vou fazer um jantar, um banquete lá de comida baiana. Já estou aguando aqui já. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela audiência. Compartilhem, viu? Obrigado, gente. Esse foi muito especial, de coração. Vai ficar para a história aí gravado. E nos vemos na próxima aí, se Deus quiser. Tchau, tchau. Boa noite.